Salve rapaziada, beleza? Nós vamos falar agora sobre o vírus da Síndrome Aguda Respiratória Grave, causador da Covid e sua relação com a resposta imune adaptativa. Esse é um trabalho de revisão publicado na revista Cell, uma das principais publicações científicas do mundo. Ele é de janeiro desse ano e ele tem muito a contribuir para o nosso entendimento da doença. Bom, o trabalho começa falando sobre a infecção do vírus da Síndrome Aguda Respiratória Grave. Ele tem como porta de entrada nossas vias aéreas. Ele vai se instalar justamente aqui no pulmão. Você se depara, a partir desse momento, com a imunidade adaptativa aguda, composta por anticorpos, células T auxiliares do tipo CD4 positiva e células T citotóxicas do tipo CD8 positiva. Após o ser humano ter enfrentado o vírus e se recuperado, você tem a formação de anticorpos, você tem células T CD4 positivas de memória, você também tem células T CD8 positivas de memória, além das células B de memória. Essas células B são aquelas células que produzem os anticorpos durante a infecção. Aqui o trabalho fala sobre um exemplo de infecção viral. Você tem aqui no eixo X o tempo e nas ordenadas a magnitude de resposta. Observe que a partir de um determinado momento você tem a resposta imune inata em decorrência da exposição ao vírus. Ele tem uma magnitude e logo após isso ela diminui. E juntamente com essa diminuição de resposta da imunidade inata, você tem um aumento da imunidade adaptativa, sendo as células T, CD4 positiva e células T, CD8 positivas, juntamente com a produção desses anticorpos. Esse segundo momento é caracterizada a imunidade adaptativa. Bom, quando você tem uma infecção um pouco branda, que eles chamam de infecção média pelo vírus da síndrome aguda respiratória, você tem essa infecção. Com isso, você puxa a resposta imune inata, que ela não tem uma grande magnitude. Você não tem uma diminuição dessa carga viral. E mesmo sem ter a diminuição da carga viral, você começa a evocar uma resposta das células T. Além disso, você também tem uma demora na produção desses seus anticorpos. Então, quando você está praticamente no pico da infecção, no pico da carga viral, você ainda está na metade da produção de resposta de células T e de anticorpos. Então, isso se torna um problema. Quando a infecção pelo vírus se torna aguda, se torna grave, você tem uma carga viral extremamente alta, sendo que a resposta imune inata ela não tem, logo a princípio, uma intensidade muito grande, ela demora bastante para ter uma magnitude de resposta. E de alguma forma as células T elas são abolidas a sua resposta porque a magnitude de resposta fica extremamente baixa e a produção de anticorpos demora bastante, o que na natureza é muito comum, porque o anticorpo não está ali disponível. Ele demora alguns dias para ser produzido. Bom, o trabalho fala também dos tipos de células de resposta. Você tem as células T foliculares que estão presentes nos linfonodos. Ele fica sinalizando a partir da interleucina 21 para o linfócito B para produzir um anticorpo. Você tem a célula T auxiliar do tipo TH1, que são as células T CD4 positivas. A partir do momento que ela tem contato com o vírus, ela vai produzir o interferon gama, que é um poderoso antiviral. Você tem as células T CD4 positivas modulando as células T CD8 positivas, também chamada de células T citotóxicas. Você tem uma modulação de uma célula para outra. Você também tem uma modalidade chamada de células T CD4 positivas citotóxicas. Ela vai modular a partir de uma citocina chamada GZMB, aquelas células que estão infectadas com antígeno, no caso o vírus da SARS-CoV,
Ele, como apresentou o complexo principal de histocompatibilidade do tipo 2, ele inevitavelmente vai ser eliminado por esse tipo especial de célula. E você também tem a célula da mucosa que está associada à cicatrização. Ela vai expressar a interleucina 22 e essa interleucina está correlacionada com a cicatrização. Observe que você tem tanto a resposta quanto a cicatrização nessa resposta antiviral. Bom, aqui ele fala sobre as vias de entrada, que são basicamente as vias aéreas. Ele enfoca no pulmão, na cavidade nasal e na cavidade oral. Observe que tem células T CD4 positivas e células T CD8 positiva, além de anticorpos IgA e IgG, porém em pequena quantidade, assim como na cavidade nasal, essas mesmas células e anticorpos se repetem. Observem que em pontos estratégicos você tem a presença dessas células e anticorpos. Tudo isso dentro de linfonodos, ou então pela linfa circulante. Aqui o artigo trata sobre a carga viral. Isso aqui é uma infecção branda, isso aqui é uma infecção fatal. Você tem uma carga viral total, você tem essa carga total no pulmão, você tem a resposta da imunidade inata no sangue, olha aqui no sangue. Você também tem a resposta imune inata no tecido de infecção. Observe que, apesar de ela ocorrer e por mais que ela se prolongue, a intensidade da carga viral é bem maior. Então, você tem uma alta carga viral e uma baixa quantidade de resposta imune inata. A produção de anticorpos acontece bem depois. Se você traçar aqui, olha, um paralelo, quando o pico da infecção viral aconteceu, a quantidade de anticorpos ainda não está nem na metade, ou pelo menos está na metade, ainda não chegou ao seu pico de produção. Então esse é um grande problema da doença. Você tem uma alta carga de infecção viral e a resposta imunológica é muito lenta ou então abolida. Observe que nos casos de Covid fatal, a carga viral total ela é extremamente alta, sendo que, se você traçar um paralelo, quando ela já aconteceu o pico, a resposta de células T, ela demora muito, ela ainda está praticamente na metade. Então, a infecção ela vai acontecer quando essas células T, elas atingem o platô de produção, a carga viral já está acontecendo há muito tempo. Então você tem uma defasagem de tempo que é muito importante no decorrer da doença. Então, esse pequeno link entre a infecção viral aguda, que pode ser fatal, e a produção de anticorpos, basicamente te dá uma pouca chance de sobrevida, haja vista que esse vírus é altamente letal. E na conclusão do estudo ele fala que precisa ser mais entendido a produção de células T CD4 positiva, células T CD8 positivas e a produção de anticorpos. É preciso um grupo maior de pacientes com quadros agudos para entender melhor os seus mecanismos da doença. Então, por mais que a doença seja aguda, esteja atingindo muita gente no mundo e tenha uma alta taxa de mortalidade, ainda assim não se consegue desvendar o mecanismo que ele provoca todo esse retardo entre a infecção e a produção de resposta. Isso ainda é o que a gente chama de gap, ainda está faltando esse pequeno entendimento, ou grande entendimento. Bom, falta entender também melhor a cinética de infecção viral, que é desde o momento da infecção, entrada no corpo, até provocar a doença, que pode ser quadro mais moderado ou então um quadro fatal. Ainda falta bastante entendimento. Ele fala também sobre a conexão da imunidade adaptativa e a memória celular. Por que demora tanto esse mecanismo de infecção, exposição das células T CD4 e células T CD8
e a produção de anticorpos, porque ela é tão demorada. Então, isso o artigo ele deixa bem claro. O que é que está causando isso? Os mecanismos ainda estão bem certos. Então, eles querem descobrir isso porque, com essa informação, eles vão saber quanto tempo dura a memória imunológica e como isso influencia diretamente o efeito das vacinas. Então, observe que, para você entender o efeito das vacinas, você tem que saber toda a biologia das células T, CD4 positiva, das células T, CD8 positiva, da produção de anticorpos e entender como é que acontece esse mecanismo de infecção viral. Então, todo esse entendimento vai te trazer uma boa resposta para saber qual a eficácia da vacina. Hoje nós já temos tantas vacinas, apesar de ser insuficiente para a população do planeta todo, nós precisamos entender melhor em quanto tempo nós precisaremos de um reforço para estarmos protegidos do vírus. Beleza?